Bem, nossa aula está começou a ser gravada, né? Vou disponibilizar depois para quem não tem acesso, né? Ou quem não pode assistir nesse horário. E deixa eu já começar logo o assunto, né? Deixa eu ver aqui. Você não vai entregar as médias, não? Que média? Você já entregou? Já entreguei já, filha, Ah, até porque eu não lembro mesmo. né? E eu vou passar amanhã pro diário lá na escola. Mas aí, se caso você não tem, depois você me manda mensagem que eu passo para você, viu? Pois bem, meus queridos alunos, nós iremos falar sobre o que mesmo, gente? O que nós vamos falar mesmo? Qual é o assunto que se trata dessa segunda unidade, nesse início? Hum? Felipe chegou agora aí? Pelo visto ninguém tá sabendo. Vamos falar sobre paisagens, né, gente? Paisagens brasileiras. E a primeira pergunta aqui que fica, né? Alguém leu o caderno de apoio? Alguém viu o conteúdo que eu disponibilizei? Vocês estão vendo aí esse slide aí, gente? Oi? Tem alguém viu? Sim. Tá aparecendo. Ó, tá aparecendo o que Tá aí, gente? aparecendo. Tá aparecendo o que aí, pessoal? O slide, né? Qual é o assunto que tá aí no slide? Lê para mim, por gentileza. Paisagens brasileiras e heterogêneas. Meu Deus do céu. E heterogênea? É isso mesmo? Paisagem brasileira Paisagem brasileira é heterogênea. é heterogênea? É uma pergunta, né? A paisagem brasileira, pessoal, é heterogênea? Alguém sabe o que é heterogênea? Eu gostaria que vocês participassem mais um pouco, porque eu ficar falando aqui eu vou me sentir sozinho, então não há necessidade de estar falando. Eu vou entender que vocês já sabem do assunto e vida que segue. E aí? Heterogêneo é algo diferente, É como isso. misturas heterogêneas na química e biologia. Exatamente. E aí, se referindo à paisagem brasileira, nós podemos afirmar que ela é heterogênea ou homogênea? Eu diria que é heterogênea. Uma É vez que, né, devido tanto à questão climática como à questão dos relevos e tudo mais incide para que a paisagem brasileira seja heterogênea, né? Há diversidade de paisagens em cada canto do nosso país. Concordam comigo? Eu creio que sim, né? O silêncio diz muita coisa. Então, pessoal, vai ser uma aula muito breve, né? Vai ser aquela aula cansativa, que você já acorda pela misericórdia do nosso Senhor, para poder só mesmo dar um entendimento melhor sobre o que é paisagem brasileira. Na verdade, eu não sei se antes da pandemia nós já falamos sobre isso, mas se caso não, vamos retomar, né? Para vocês terem entendimento. E no final haverá uma atividadezinha bacana, olha só para você ver. Quando se fala de atividade, aí todo mundo aparece, ou desaparece de forma literal. Mas enfim, paisagem brasileira é heterogênea? É uma pergunta. Claro, né? Uma vez que nem todos é, as regiões do Brasil são iguais em clima, vegetação e relevo. Então diz o seguinte: o domínio do cerrado ocorre principalmente na região centro-oeste, né? São domínios, né? As paisagens brasileiras são classificadas como domínios. Nós estamos aqui nesse primeiro momento falando do domínio do cerrado, né? Onde ocorre, né? E diz o seguinte, que ocorre principalmente na região centro-oeste. No entanto, está presente também nas regiões norte, nordeste e sudeste, em suas porções limítrofes com o Brasil central. Na região norte, prevalece o domínio amazônico, que também está presente no centro-oeste, no norte do Mato Grosso e no nordeste, no oeste do estado do Maranhão. Beleza? Alguém tem aí alguma definição ou uma característica do domínio cerrado? Alguém sabe me dizer qual é uma característica ou me dá uma característica do domínio cerrado? Deixa me ver se tem aqui. Eu tenho uma imagem mais adiante.
mas como vocês não estão a fim de participar, vida que segue, né? Caatingas, né? Falamos do domínio cerrado. Alguém tem alguma dúvida a respeito do domínio cerrado? Bom, já que ninguém tem. Domínio Caatingas. O domínio das Caatingas, que é relativo ao sertão nordestino, também aparece ao norte de Minas Gerais, no sudeste. Alguma dúvida? Está sendo bem rapidinho, viu, pessoal? Uma vez que todo o material complementar já dá características bem detalhadas sobre cada domínio desses aí. Eu só estou mesmo fazendo um apanhado superficial, um resumo bem resumido mesmo, para não ficar muito longo e cansativo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso aí, por favor, me fale. Alguém tem alguma dúvida a respeito do domínio das Caatingas ou do Cerrado? Não, Pinha. Ótimo. Uhum. O domínio das araucárias está presente predominantemente nas partes mais altas da região sul. Alguém sabe o que é araucária? Não, né? Enfim. O domínio dos mares de morros é a característica da porção mais ao litoral do país e se interioriza um pouco mais na região sudeste. Na porção meridional do estado do Rio Grande do Sul, está a maior ocorrência do domínio das pradarias no país. Sobre o domínio dos mares de morros. Alguém sabe por que o nome desse domínio é Mares de Morros? Alguém já se perguntou? Alguém tem alguma dúvida? Sabe as características? Se eu colocar não, que eu irei colocar uma foto aqui, vocês irão dizer para mim qual domínio que está sendo referido na foto. Alguém sabe me dizer? Ou alguém tem alguma dúvida? Hum. Eu fico muito feliz quando ninguém pergunta nada. Eu entendo que todo mundo já está por dentro do conteúdo. E por último, né, o domínio das pradarias, né? Como vocês viram aqui, na porção meridional do estado do Rio Grande do Sul, está a maior ocorrência de domínio das pradarias. Então, isso foi um resumo breve, né, sobre os domínios, né, e deixando bem claro que a região brasileira, né, o país, né, toda a vegetação, o relevo do nosso país, ele é bem heterogêneo. Gente, a imagem que está aí agora à mostra, está mostrando a imagem de qual tipo de domínio, gente? Alguém sabe me dizer? Alguém quer dizer? Ou simplesmente posso passar também, viu? Só me deem um ok aí que eu passo aí e vida que segue. Não. Esse aqui, alguém sabe me dizer que tipo de domínio é esse aqui? Cerrado? Caatinga. Cerrado. Não, Caatinga. Caatinga, né? Saiu errado. É interessante a gente perceber e principalmente saber distinguir cerrado de caatinga, uma vez que eles são um pouco semelhantes em algumas características, porém bem definidos quanto à sua definição. Então aqui nós temos a caatinga, né? Predominantemente uma região seca, né? Com vegetações adaptadas para viver nesse tipo de ambiente, com pouca água ou praticamente sem água, entendeu? E com a característica bem marcante que são essas árvores sempre sem folhas, sempre sem vida, mas estão ali presentes nesse cenário, né, que conhecemos como caatinga. Quando falamos de caatinga, já lembramos de seca, né? De seca, falta de água, Nordeste e por aí vai. E aqui, pessoal, que tipo de domínio é esse aqui? Vou falar uma vez que é São os importante. domínios. Oi? Quais são os domínios? Eu acabei de perguntar lá no começo se tinham dúvidas. Eu falei sobre cada um e todo mundo ficou quieto. Não, é só para você falar os nomes. Tá. Ó, temos o domínio do Cerrado, temos o domínio das Caatingas, domínio de pradarias, mares de morros e araucárias. Cada um deles estão sendo mostrados aqui.
Aqui, pessoal, nós vemos um domínio de araucárias, prestem bem atenção, caatinga, veja a diferença da caatinga para o cerrado. O cerrado é bem característico também pelo a sua vegetação, né? Na caatinga vocês percebam aqui, ó, que são plantas, né? É uma vegetação adaptada a viver praticamente sem água ou com pouca água. Já aqui no cerrado são vegetações, são plantas, né? Que não estão acostumadas com muita água, mas se adaptaram a viver também em condições um pouco mais de escassez, né? De calor intenso e com pouca água, beleza? Dúvidas? Não. Beleza. Que domínio é esse aqui, pessoal? Alguém pode me dizer? Mares Não. e Morros. Muito bem. Mares de Morros. Por que a denominação Mares de Morros? Percebam que em toda a extensão aqui dessa imagem, nós vemos vários relevos, né, inclinados, ou seja, vários morros. Então, a junção, né, de vários morros dentro de uma determinada região dá a característica de ser digamos assim, um amontoado, né, de relevos, né, de morros. E aí, para facilitar o entendimento, colocou-se a denominação mares de morros. É como se fosse um mar de terra em elevação. Beleza? E aqui, pessoal, que tipo de domínio é esse aqui? Cerrado. Não, Oh, Cerrado é... passou anteriormente. Aqui são as pradarias. Ah, tá. Interessante, não é? Percebam como é a região, como é a vegetação e como é principalmente o relevo das pradarias. São nesses tipos de relevos que são plantados, né? São feitos grandes áreas de plantio, né? Milho, soja, algodão, dentre outros. Percebam também que quando vemos alguma reportagem sobre plantações, agricultura, a maioria dos terrenos, e principalmente quando se refere ao sul do Brasil, o que nós vamos ver é isso aqui, ó. São regiões de pradarias, com um climazinho bem característico, né, do sul do Brasil, e uma vegetação bem característica também, né, em relação ao relevo. E aqui acaba, né, encerra o nosso slide, uma vez que foi bem rápido, não é? Vocês puderam perceber que não quis prolongar muito, né? Para não cansar a mente de vocês, uma vez que vocês já estão cansados por demais. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que foi dito? Conteúdo. Moab apareceu aí agora. Deixa eu ver se o pessoal colocou aqui. Exatamente, parece um mar, não é? Eu estou falando sozinho ou tem alguém aí de fato? O slide apareceu para você, Jona? Apareceu para a Roberta? Eu não estava olhando Apareceu. aqui o. Apareceu para todo mundo aí? Pronto. Em relação aí ao conteúdo, alguém tem alguma dúvida sobre o que Não, foi, sobre o que foi dito de domínios e tudo mais se falando? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Ótimo. Então nós vamos para a parte interessante que vai fazer vocês acordar agora, que é atividade. ah, Yay! não, Binha, na moral, Ó, tá vendo aí como é que todo mundo acorda? Tá vendo como é que todo eu mundo se tava manifesta? interagindo, Binha. Ah, tá Fica bom. quieto. Ah, tá bom. Enfim, vocês compreenderam, né, a distribuição dos principais biomas do país? Oi? Sim, né? Dúvida não. É porque eu não tô podendo usar o microfone. Tudo bem, Joana, tudo bem. É só falar pelo chat aí que eu também vou estar ouvindo. Ouvindo, não, vou estar vendo, na verdade. Então, Vitória, chegou agora. Ô, Vitória, eu falei a respeito dos domínios da região brasileira. Você já tinha visto, você viu o conteúdo como eu tinha indicado na aula anterior? Saiu de novo. Enfim. Então, pessoal, já que vocês entenderam, né, a respeito, né, da
da distribuição dos principais biomas, né? E principalmente, né, nós no decorrer desse início de unidade, nós vamos analisar a ocupação humana, né, e a produção, né, do espaço em diferentes tempos, né? O que seria isso? Nós vamos ver como que era a região antes, durante e depois da ação do ser humano para modificação, né, em benefício próprio. Aí você se pergunta, professor, mas o que que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o ser humano, ele transforma, né, ele modifica a paisagem de acordo com o seu interesse. Então, esse interesse pode ser movido, e é geralmente movido, por questões financeiras, né? Todos concordam comigo? Eu espero que sim, né? Como é que é? Tá vendo? Tá prestando atenção, Maria Antônia? Tô, mas eu não entendi, ué. Eu perguntei se vocês concordam que o ser humano ele modifica a paisagem de acordo com o seu interesse. E atualmente, e desde os primórdios, esse interesse vem sendo um interesse financeiro, né? De interesse lucrativo, não é? Ah, Essa, agora eu entendi, é verdade. esta modificação de paisagem, ela nem sempre é somente para conviver em harmonia, digamos, com a natureza, né? Geralmente é mais uma coisa predatória, né? A gente modifica a paisagem de acordo com algo que a gente tem interesse em, por exemplo, extrair da natureza, né? Derrubar uma madeira, procurar minérios, enfim, fazer escavações. A Caatinga, sim, Kailane, ela tem jeito, uma vez que existe também um programa, né, até mesmo aqui no Nordeste, que é a transposição do Rio São Francisco, levando água para aqueles locais que não tem água nenhuma, né, que é uma característica bem forte, marcante da região da Caatinga, que pode sim, viu, transformar a vida das pessoas que vivem naquela região. A Caatinga tem sim jeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Em relação ao tema abordado sobre biomas brasileiros, paisagens Não. naturais. Uma pergunta que eu faço a vocês: existem ainda paisagens naturais no Brasil nos dias de hoje? Ué, deve existir, né? Bem escondida. Bem pouquinho mesmo, né? Por que será que ainda existe bem escondido ou de difícil acesso? Porque o ser humano vai lá e modifica. E destrói, não é? Não é nem a questão de modificar, é destruir. Ele destrói Não aguenta ver nada bonito, aí vai lá e destrói tudo. exatamente. Destrói de forma bem predatória, bem indiscriminada. Então, vamos lá. Vocês entenderam, né, sobre a ocupação, né? Aí, assim, outra pergunta que eu faço a vocês, é, como vocês acham que são utilizadas as terras em nosso país? Vocês acham que isso é utilizado de forma, vou dizer assim, equilibrada, consciente? Eu acho que não. Não, né? Por que você acha que não? Justifique sua resposta. Ué, por que não? Sim, por que não? Sim, Eu não entendi sua pergunta, não. Repete meu vídeo, por favor. Como vocês acham, né, que são utilizadas as terras em nosso país? Elas são utilizadas de forma igualitária, justa, equilibrada? Não, porque elas utilizam por interesse próprio. Uhum. Ficando grandes porções de terra na mão de Poucos com muitos poucos, né? poucos com muitos. Uhum. É aquele ditado, né? Muitos com pouco e poucos com muitos. E, o Uma pessoal, pergunta legal aí. e também nós vamos falar um pouco também sobre conflitos de terras, né? Vocês viram no comunicado, no conteúdo, né, que eu disponibilizei lá no Classroom, sobre conflitos, né, latifúndios e tudo mais. Aí uma pergunta que eu faço a vocês: nas zonas rurais existe conflito para uso de terra? Conflitos não, guerra. Existe convênio para uso de quê, João? Convém não, conflito. Existe até Conflito. morte, quem dirá conflito. A galera Existe tem Tiro, meu conflito. filho, o UFC que vem também. na frente. Os conflitos de terras, né, pelo domínio das terras é algo que, não vou dizer que é comum, mas é algo que bastante impactante, né, quando se diz respeito à distribuição, né, da mesma. Uma vez Na minha que família, Bia, ah, teve um tio meu que morreu, que queria matar o outro por causa de terra, aí o outro foi mais perto e foi e matou ele. Pronto, um morreu, o outro tá lá, vive com as terras dos dois. ou seja, dentro da própria família existe conflito pela terra, né? Interessante.
É bem interessante mesmo. Se no Brasil não é consciente. Se é no Brasil não é consciente. É, realmente. Hoje, mas eu acredito, Joana, que não seja somente no Brasil que essa inconsciência, né, sobre a questão de distribuição de terra, ela prevalece. Em todos os cantos do mundo, uma vez que hoje nós vivemos num sistema capitalista, né? A culpa dos portugueses. Exatamente. É Não, verdade, desculpa dos portugueses, desculpa dos assim, portugueses. assim, Mata suor, se não nosso pau fosse, Brasil, nosso pau Brasil. exatamente, olha só pra você ver. Prestem atenção. Temos também, né, que ao mesmo tempo vê o lado A e o lado B, ou seja, o lado bom e o lado ruim das coisas. Os portugueses vieram, colonizaram o Brasil, eba, beleza. Hoje nós estamos em desenvolvimento. Só que aí veio também a questão negativa, né? Que é essa questão de interesse, a questão de exploração e toda a questão de desmatamento e o que prejudica o ser humano em relação a isso aí é justamente esse descontrole, né? É algo, essa exploração fora do controle, né? Que acaba por prejudicar o nosso país. Mas enfim, o que eu vou querer então, pessoal, que vocês façam, né? Isso aí para a semana que vem, viu? Vocês podem ficar despreocupados. Eu vou querer que vocês se dividam em grupos, prestem bem atenção, se dividam em grupos e façam um cartazinho, aquela coisa bonitinha, a cartolina, né? Do mesmo jeito que eu coloquei aqui as imagens dos domínios, eu gostaria que vocês o fizessem, né? Vocês vão pegar a imagem, vão colar na cartolina e vão dar as características. Slide, não, Binha? Não, eu Ô, quero. Binha, você quer que a gente faz isso na cartolina? Aí vai ficar uma pessoa só para fazer isso, porque a gente não pode aglomerar. É Não, muito mais fácil você deixar a gente fazer um slide. não, Vem ele arrumar trabalho pra gente. Não. Vocês não têm problema nenhum com aglomeração, uma vez que podem muito bem se reunir 2, 3 pessoas que têm habilidades, principalmente manuais, para escrever e colar, porque, gente, não há dificuldade em vocês colar uma imagem no cartaz e fazer uma descrição do que vocês estão falando. Não há. E muito mais pessoas se reúnem para fazer coisas muito menos importantes, não é? Então, vocês irão fazer isso, vocês irão se dividir em grupos. Eu vou deixar aí à vontade para vocês se decidirem. Vão fazer esse cartazinho, colocar aí os domínios, cujos quais foram ditos aqui na aula, e colocar suas características abaixo da imagem, beleza? Isso para a semana que vem. Vou querer o cartazinho bonitinho, vocês podem levar na escola, que eu irei lá pegar, avaliar e colocar lá bonitinho exposto, certo? Alguma dúvida? São quantas pessoas no grupo? Só pra fazer isso? Coloca o A contra o B dividido. O A contra o B? Dividir, por favor. Não, mas vai ser dividido mesmo. Cada um vai ficar com sua turma. Então, o A vai dividir com A e o B vai dividir com B. Não tem essa mistura, não. Né? Aí vocês decidem, fiquem à vontade. Para quantas pessoas. Agora sim, eu vou querer depois que o responsável por levar o cartaz lá diga com sinceridade se todos participaram. Entendeu? Fiquem à vontade para formar quantas pessoas vocês quiserem no grupo, contanto que sejam sinceros em dizer quantas pessoas participaram e se de fato participaram do trabalho, beleza? Ô, professor, Oi. a turma vai se matar todinha pra dividir o grupo só pra fazer isso? Sim, não vejo, assim, esse se matar todo. Não acho esse problema todo. Por que vocês estão colocando Não tanto se drama? matar não é o caso de fazer, não é no caso de fazer. Eu tô achando tão simples pra dividir grupo ainda. Ué, então, quer cada um então fazer? Deixa a critério, quem quiser fazer individual, faça. É, Isso. Vocês querem que então? já basta você dando esse trabalho pra nós. Querem então, assim? Pronto, fiquem à vontade, eu sou bem... Não, quem quiser fazer individual, faz individual. Não, pois é, fiquem à vontade então para fazer individualmente ou em grupo, beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Pelo visto não, né? Sim, Ô, Binho, e aí quem não tá na cidade? Vai ter que levar lá na escola, e lá na escola só poder levar? se você for fazer individualmente, seria interessante você entrar num grupo para que a pessoa que esteja aqui leve lá sem a necessidade de você vir. Certo. É para levar na escola sim, viu, Laísa? Mas Ué, mas se Aí- ela for fazer individual, o cartaz não vai dar mais ela? Oh, meu pai do céu, eu acabei de falar o quê, Maria Antônia? Você falou que se ela fosse fazer sozinha, ela entrasse em contato com algum grupo para levar para ela na escola, não foi isso que você falou?
Não, eu falei que seria interessante ela entrar num grupo para a pessoa que já está aqui, presta atenção, para a pessoa que já está aqui levar lá na escola para ela não ter a necessidade de vir só entregar isso aqui. Então, meu filho. Então, filha! Albinha, desiste de tentar te explicar o que eu queria falar. Depois a gente... Eu nem posso usar o microfone, eu tô usando, porque... Ô, Antônio, você foi muito sonso agora, velho. Ele falou certinho. Não, é porque eu entendi outra coisa. E ele não espera eu explicar o que eu entendi. Eu não entendo. Tá bom. Vamos lá. Tá ótimo. Eu vou colocar aqui a lista de chamada pro pessoal do A, viu? Lista A. Coloquem aí, por favor, o pessoal do A presente, né? Quem está presente, para eu anotar aqui a chamada, viu? Só coloca presente, que os nomes de vocês já aparecem, tá, pessoal? Todo mundo aí colocou o presente? Pronto, né? Vou fechar aqui a lista. Mais alguém, pessoal? Eu vou finalizar aqui a chamada, viu? Pessoal do ar. Tá. Pessoal do ar, então, eu vou finalizar, viu? Finalizei aqui. Deixa eu só... Ei, Maria Antônia, você quer que eu dê a dica para Sérgio, então, né? Para ele pegar essa dica aqui. De como fazer a chamada. Você tem que dar a dica para ele pela explicação. Não faça isso. Prontinho. Agora, pessoal do B. Deixa eu botar aqui a hashtag, hein? Pessoal do B aí, por gentileza. Pô, é ligeiro, hein? Deus benza. Todo mundo colocou aí. Posso encerrar aqui, pessoal? Todo mundo colocou os nomes aí? Eu creio que sim. Prontinho. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Já pode sair? Alguém tem alguma dúvida a respeito aí? Eu só queria saber isso. Eu passei aí. Alguém tem alguma dúvida? Pelo visto não. João, eu não tava. Eu tinha saído aqui. Era fazer o quê? Não, é só a questão da dúvida sobre o conteúdo. Vocês vão fazer, né? Eu falei um pouco sobre os domínios brasileiros, né? Cerrado, Caatinga, Pradarias. E aí eu pedi para que vocês fizessem um cartaz com imagens, né, de cada um desses domínios e colocar essas características abaixo. E aí podem dividir-se em grupo ou fazer individualmente e levar na escola. Uma pessoa só, né? Colocando, é claro, né, a turma e o turno eu já sei já, né? No caso, a turma e o turno, coloca tudo bonitinho, né? Tudo tranquilinho. Aí vocês podem fazer tanto individualmente como em grupo. Beleza, Jéssica? Beleza. Então, já que não tem mais dúvidas, até. Até. Tchau. Tenha um bom dia, viu?